Opa, meu nome é Vinícius Emanuel Cavalieri Verdade. Eu sou o Vitor de Castro Silva. E esse aqui é o trabalho de Java, o simulador da Copa do Mundo. Começando aqui com a classe menu, onde está presente a nossa função main. É ela onde a gente apresenta para o usuário as opções das funções que ele pode acessar. Tranquilo. Entre elas, ele pode adicionar time, simular uma partida específica entre dois times, simular a Copa do Mundo inteira, checar o relatório da partida, criar estádio, árbitro e gerar relatórios das partidas do dia específico. Tranquilo. Essas são outras opções que nossa classe menu possui, que são encontrar time, encontrar estádio, encontrar jogo e duas formas de encontrar jogo diferente, em que uma retorna uma lista ligada de jogos diferentes e outra apenas um jogo em específico. Temos também a função que gera o relatório em um arquivo TXT. Temos a função pular linha para limpar o terminal e o cadastro de times, que retorna uma lista ligada de times. Agora vamos apresentar algumas classes que elas são de grande importância para o algoritmo, porém elas não têm muitos métodos e nem muitos atributos. Elas apenas são representativas, mas elas têm grande importância para o funcionamento do código. Esse aqui, por exemplo, é o estádio, em que representa o estádio. Esse aqui é outra classe representativa, que é a classe cartão, que ao longo da partida o jogador X vai receber. Temos dois construtores para a classe cartão, em que uma delas ela recebe como tempo inteiro e outra recebe como tempo uma string. Essa aqui é a superclasse integrante, ela representa os integrantes de um time, ou seja, os jogadores e o técnico. Ele tem apenas os métodos padrões, como getNome, getTime e os setters comuns também. Essa aqui é a classe técnico. Ela estende a classe integrante, ou seja, ela possui os mesmos atributos que a mesma. Ela possui dois construtores, um com o nome do time e outro sem o nome do time. Essa classe representa a substituição, que ocorrerá durante a partida. Ela tem como atributo um jogador que entrou e um que saiu, além da partida em si, e uma string que representa o tempo. Ela possui dois construtores. Uma delas em que o tempo é inteiro e outra delas que o tempo é uma string. Essa aqui é a classe Go. Ela possui como atributo a partida, o autor do gol e o tempo em que o gol ocorreu. Como atributos nós temos como métodos nós temos os getters e os setters comuns, além dos construtores Go, em que eu possuo o tempo como string e como inteiro. Essa aqui é a classe grupo. Ela possui como atributos nome e uma lista ligada de times, além de construtores. Os construtores a seguir, um recebe uma string com o nome, enquanto o outro recebe o inteiro. No caso do inteiro, ele cria um grupo vazio cujo nome correspondente a uma letra do alfabeto, de A até H, com 0 sendo A e, subsequentemente, seguindo até a letra H. Temos duas funções, dois métodos nessa função, nessa classe, como adicionar posição e adicionar time, em que adicionar posição adiciona um time numa posição específica do nosso grupo e adicionar time é o que insere dentro da lista ligada. Essa é a classe jogo, uma das classes mais importantes do nosso código. Ela possui diversos atributos, como gols do primeiro tempo, gols no segundo tempo, gols do time 1 e do time 2, me enganei, assim como o horário de cada jogo, o mês, o dia, os próprios times em si, o estádio em que o jogo ocorreu, uma lista ligada de todos os gols da partida, de todos os cartões, da arbitragem e das substituições. Temos dois construtores para a nossa classe jogo, em que uma recebe string, recebe a fase como uma string e outra que recebe a fase como um inteiro, em que aqui recebe como inteiro, tem como representante das quartas de finais 3, para a semifinal 2, para a final 1 e 4 para as oitavas, e se não for nenhum desses, é a fase de grupos.
Como métodos, nós temos simular jogo, vencedor, perdedor, apresentar jogo e relatório. Simular jogo é o que literalmente é a função que faz a partida acontecer. Vencedor apresenta e retorna o time vencedor da partida. Perdedor retorna o time perdedor da partida. Apresentar jogo retorna apresentar jogo informações básicas da partida, enquanto relatório apresenta todas as informações sobre ela, como gols, substituições e etc. Essa aqui é a classe time. Ela representa o conjunto de jogadores, ou seja, ela vai ter pontos, um nome do time, uma lista ligada de escalação, que são todos os jogadores do time, da reserva, engano meu. Ela tem jogadores, que são todos os jogadores do time, escalação, que são apenas os jogadores que vão jogar na partida, e os reservas, que são os jogadores que ficam no banco, além do técnico e do número de gols. Temos dois construtores para a classe time, em que uma eu passo o nome dele, uma lista ligada de jogadores já pronta, além do técnico, enquanto outra eu apresento apenas o nome e posso adicionar no código mais para frente, utilizando funções como a de técnico e a de jogador. Beleza, temos a função gerar escalação, em que ela randomicamente apresenta uma escalação e coloca o resto dos jogadores na reserva, ou seja, 11 times na escalação e 12 na reserva. Temos a função somar pontos, em que ela adiciona pontos para ser calculado depois nas rodadas. Ela tem também a função substituir, em que ela troca jogadores, e dois tipos de função substituir, em que uma o tempo é em string e outra que o tempo é em inteiro, como já explicado anteriormente. Além da função add goal, em que podemos adicionar gol para um time. Essa aqui é a nossa classe árbitro, em que ela representa o árbitro da partida. Ela tem um nome, uma unidade federativa e uma função. Essa aqui é a classe jogador, que estende integrante, ou seja, ele é um integrante de um time. Ele tem uma lista ligada de gols, uma lista ligada de cartões e uma string com a sua posição. Ele tem diversos construtores, um com o nome time e a sua posição e outra sem o time. Ele tem métodos como fazer gol, dois tipos diferentes, em que um eu passo o tempo como inteiro e outro como string, além de amarelos por jogo, que apresenta o número de amarelos que o jogador recebeu na partida. Essa aqui é a nossa classe campeonato, que é a classe principal do algoritmo. Ela possui como atributos nome, lista ligada de jogos, de times, eliminatórias, grupos, estádios, árbitros e o pódio final, que é uma lista ligada de times. Temos o construtor do campeonato, que apresenta apenas um nome, e assim nós conseguimos adicionar times posteriormente durante o código. Primeiramente, para gerar o campeonato, nós precisamos gerar os grupos em que o nosso campeonato possui. Ou seja, ele é uma função void, que pegamos uma lista ligada de 32 jogadores e separamos randomicamente os times em grupos diferentes. Temos também a função simular fase de grupos. Essa função simular fase grupos, esse método, retorna uma lista ligada de times, que são os times que passaram para a segunda fase. Ela possui vários... no seu código, ela possui métodos que... Ela possui uma função dentro de si mesma essa é uma função que ela faz com que dentro de cada grupo os times joguem entre si, fazendo partidas e assim gerando resultados, em que a lista ligada retornada são os times que passaram para a segunda fase. Temos funções como achar jogo, com 4 formas diferentes, em que podemos passar apenas o nome de um time, de 2 times, índices, o dia e o mês e coisas do tipo. E por fim, nós temos a função mais importante, que é a simular segunda fase, em que recebendo os times que passaram para a segunda fase, ele simula a segunda fase, ou seja, utiliza o método do mata-mata, de eliminatória,
para poder eliminar os times perdedores e assim no final resultar no campeão, que é onde temos a nossa função resultado Copa, que é uma string que apresenta os 3 primeiros lugares da Copa do Mundo. De resto, temos os getters e setters das partidas, do nossa classe campeonato. Essa aqui é a classe funções úteis, onde precisamos delas ao longo do algoritmo e acreditamos que seja uma coisa boa colocar numa classe separada, como gerar inteiro, se é potência de 2 e uma quicksort de colocação. Agora apresentaremos as classes do package exceções, em que os nomes são bem autoexplicativos, porém apresentaremos para vocês. Temos No Team Exception, que é caso o time enviado não exista. Temos também No Player Exception, caso o jogador enviado não exista. Temos também No Game Exception, caso o jogo não seja válido. Temos também Need More Teams Exception, que é uma exceção caso o número de times seja insuficiente para o campeonato ou para o jogo. Temos também Need More Players Exception, caso o número de jogadores seja insuficiente para constituir um time ou para o campeonato. Temos, por fim, Missing Info Exception, que é caso alguma informação esteja errada ou faltando. E este é o código em ação. Apresentaremos para vocês o simular Copa do Mundo e checar relatório da partida, que são as funções principais do código. No primeiro momento, ele pergunta se você deseja utilizar árbitros que você mesmo criou ou árbitros genéricos. Nós utilizaremos, no caso, árbitros genéricos. Após os dois casos serem selecionados como genéricos, aqui nós temos todas as partidas que ocorreram e os seus resultados. Apresentando também primeiro, segundo e terceiro lugar. Porém, apesar disso, nosso algoritmo também cria no diretório corrente 3 arquivos TXT, que apresentam os resultados de forma mais explicada. Em que um deles apresenta... Esse aqui é o arquivo que mostra o resultado das fases de grupo, em que temos do A até o H. Cada grupo com 4 times apresentando os seus gols. E pontuação. Aqui temos a segunda fase, em que primeiramente aparece antes da primeira eliminatória, assim, os times vencedores da oitava de final, os times vencedores das quartas de finais, até que chegamos no campeão final, que no caso foi a Rússia. Aqui temos apenas um TXT mostrando os 3 primeiros lugares. Voltando ao menu principal, nós podemos checar o relatório da partida que ocorreu anteriormente. Nós temos aqui como final Argentina e Rússia, que será o relatório que nós gostaríamos de checar da grande final. Apenas um adendo, a última partida é a disputa para o terceiro lugar do campeonato. Argentina e Rússia. Argentina como primeiro time e Rússia como segundo. Como nós não sabemos que dia que ocorreu, nós podemos simplesmente digitar 0 e o algoritmo encontrará para a gente. Como não existe dia 0, ou seja, não foi encontrado jogos do times escolhidos no dia inserido, ele relata todos os jogos que ocorreram nesse dia entre esses dois times. No diretório corrente, a súmula da partida foi criada. Temos como nome do arquivo Argentina-Rússia 0. 0 é o dia que foi inserido e Argentina e Rússia foram os times escolhidos. Aqui no começo, no cabeçalho, temos o resultado da partida, os gols da partida, além dos cartões que foram entregues e as substituições. E no final das contas, o time ganhador. E assim, apertando o Enter,
finalizamos não só o código, como nossa apresentação. Obrigado.